Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo duas questões, apesar de aqui soltar uma, mas depois no final desta linha adicionarei no mesmo vídeo a segunda questão, quer dizer, vou resolver então o grupo 9 da ficha de revisões para a frequência da componente B. Serão então duas questões que tocam então no conceito de continuidade numa função num ponto. A questão 9 diz-nos o seguinte: para cada uma das seguintes funções, estuda então a continuidade no ponto indicado. Quer dizer, na 9.1 vamos ter que estudar a continuidade da função para x igual a 3. Quer dizer, e temos então aqui uma função definida por ramos, não é? Temos aqui um primeiro ramo que está definido para valores de x diferentes de 3, ou seja, menores do que 3 e maiores do que 3. A função será dada por esta expressão, x ao quadrado menos 9 a dividir por x menos 3. E para valores de x exatamente iguais a 3, a função é exatamente igual a 2. O que temos então neste exercício de fazer é estudar a continuidade para num ponto, quer dizer, para este valor de x. Quer dizer, o conceito que deverás aplicar aqui é o seguinte: a função só será contínua em x igual a 3. Então colocas f é contínua para x igual a 3 se verificar esta ideia. Ou seja, se o limite da função f quando x tende para 3, quer dizer, se o limite da função quando x tender para 3 for exatamente igual ao f de 3. E quer dizer, e ainda tens de ter um cuidado que para este limite existir, os limites laterais terão que ser convergentes, ou seja, terão que dar exatamente o mesmo valor. Ou seja, para tu estudares a continuidade de uma função num determinado ponto, neste caso para x igual a 3, o limite quando x tende para 3, mas por valores inferiores da função f, terá de ser exatamente igual ao limite da função f quando x tende para 3, mas por valores superiores, quer dizer, estamos aqui a trabalhar os limites laterais. Se estes dois limites laterais forem convergentes para o mesmo valor, então existe limite, mas depois este limite ainda terá de ser exatamente igual à imagem do objeto 3, não é? Então, se isto tudo tiver exatamente o mesmo valor, a função será então contínua. Se algum deles tiver um valor diferente, a função não será contínua para x igual a 3. Ponto final, parágrafo. É nesta ideia que vais ter que bater nestas questões de continuidade. E agora vamos começar a calcular os limites. Então tens aqui o limite, quando x tende para 3, menos, quer dizer, por valores inferiores a 3. Quer dizer, qual é o ramo que eu vou usar? Aqui não há, quer dizer, tens aqui é 2 para x igual a 3 e para qualquer valor diferente de 3, peço desculpa, para qualquer valor diferente de 3, a função é dada por toda esta expressão. Então, se tu te queres aproximar por 3 por valores inferiores, obviamente vais ter que usar esta expressão, ou seja, x² menos 9 a dividir então por x menos 3. O que deves fazer sempre em primeiro lugar no cálculo de limites é fazer em primeiro lugar a substituição do x pelo valor para o qual se está a tender em limite. Então vamos substituir o x por 3. O que isto daria exatamente 3 ao quadrado, né? 3 menos, quer dizer, um bocadinho menos do que 3 ao quadrado, menos 9, a dividir então por um bocadinho menos do que 3, menos então 3 unidades. Repara que, quer dizer, 3 menos ao quadrado dá 9, dá menos um bocadinho do que 9, né? Se tinhas menos um bocadinho do que 3 ao quadrado, dá menos um bocadinho do que 9, menos 9, e aqui, quer dizer, isto vai dar 0, mas se tens menos um bocado do que 3, imagina 2,9, quer dizer, subtrais 3, quer dizer, isto 9, só tens de pensar 9, 9, quer dizer, é quase 3. Então, quer dizer, isto vai dar negativo, né? Porque o 3 é maior que um bocadinho menos do que 3, então aqui terás 0 menos. E em cima, se tens um bocado menos do que 9 e subtrais exatamente 9, quer dizer, também terá 0 menos. Então, quer dizer, vais ter 0 a dividir por 0. E quando tens 0 a dividir por 0, estás numa indeterminação. Neste caso, tens aqui uma indeterminação agora do tipo 0 sobre 0. Isto é uma indeterminação. E repara, tens uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, mas com polinómios. A estratégia para tu levantares esta indeterminação será fatorizar as expressões, ou seja, escrevê-las em função dos seus zeros.
repara que aqui tens um polinómio do primeiro grau. E sempre tens um polinómio do primeiro grau, quer dizer, está na forma mais simples. Não dá para fatorizar mais do que isto. Sempre tens um polinómio do primeiro grau, não tens x elevado a 1, né? Então isto está na forma mais simples. Este não dá para pegar. Mas repara, aqui em numerador tens um polinómio do segundo grau. E quando tens um polinómio do segundo grau, caso tenha zeros, é possível fatorizar. Então o que vais fazer aqui em cálculo auxiliar será simplesmente calcular aqueles zeros, os zeros desta expressão. Ou seja, vais agarrar então em x ao quadrado menos 9 e vais igualar a zero. E vais determinar os zeros que esta expressão tem. Fica então x ao quadrado igual a 9, que é equivalente então a dizer que fica x igual a mais ou menos a raiz de 9, o que traz então x igual a 3 ou x igual a menos 3. Uma vez calculados então os zeros, o que vais ter de registar é exatamente a expressão, mas nesta escrita, assim nesta escrita. Vais colocar então assim um A, eu já explico, e aqui fica x menos x1 vezes x menos x2 vezes, quer dizer, vou meter aqui reticências, onde repara este x1, este x1, este x2, o x3, o x4, o x5 serão sempre os zeros. Os zeros. E este A é exatamente o coeficiente do termo de maior grau. Neste caso, x quadrado. Qual é o coeficiente em x quadrado? É 1. 1x quadrado. Então colocarias aqui o 1. Obviamente sem 1 nem sequer existe essa necessidade. Então quer dizer, depois de calculares os zeros, vais fatorizar segundo esta expressão. Agora repara como isto se dá. Quer dizer, tens então a expressão x quadrado menos 9, terminaste com um 0 é 3, o outro 0 é menos 3. Repara que o coeficiente do termo de maior grau, que é aqui o x ao quadrado, é exatamente igual a 1, nem vou colocar, porque esta é 1 neste caso, então abri as parênteses. Este x fica lá sempre, menos um dos zeros, então vou usar este primeiro, quer dizer, x menos 3, vezes então x, quer dizer menos o outro zero, e aqui tens menos 3, o que daria então x mais 3. E esta expressão está fatorizada e é exatamente igual a x ao quadrado menos 9. E nós aqui no limite vamos então substituir o x ao quadrado menos 9 exatamente pelaquela fatorização. Diz o limite, quando x tende para 3 menos, em vez de x ao quadrado, sempre tens esta intervenção de tipo 0 sobre 0 e tens polinómios, vais ter de fazer este trabalho, calcular os zeros e depois escrever de forma fatorizada. E então fatorização de x quadrado menos 9 fica simplesmente x menos 3 vezes x mais 3. E a coisa está então fatorizada. E porquê esta fatorização? Porquê a fatorização? Repara que a tua interminação é exatamente 0 sobre 0. O que é que isto te indica? Indica-te que quer o numerador, quer o denominador têm um zero em comum, daí isto dar, quer dizer, 0 sobre 0. Então, se tu procurares os zeros e fatorizares, repara que agora tens aqui x menos 3 e tens aqui em denominador x menos 3. E como isto aqui em numerador está a multiplicar, quer dizer, este x menos 3 anula com este x menos 3, quer dizer, vais deixar de ter o 0 sobre 0, que eram estes dois termos dos polinómios que te estavam a dar esta interminação. A partir do momento que fatorizas e simplificas, a coisa fica imediatamente resolvida, que isto dará então um limite quando x tende para 3 menos, simplesmente de x mais 3. O que farás agora é uma aplicação dos limites. Vais aplicar os limites, ou seja, vais substituir o x pelo valor para o qual ele tende em limite, quer dizer, vais substituir o x por 3. Isto ficaria simplesmente 3 mais 3, quer dizer, aqui um bocadinho menos do que 3, o que daria 6, mas menos, quer dizer, um bocadinho menos, está-se a aproximar de 6, mas por valores inferiores. Bem, este limite então, para quando x tende para 3 menos, está então calculado. Repara, agora devias fazer o limite quando x tende para 3 mais. Mas repara que se fizeres uma aproximação por 3 mais à função, se fizeres aqui uma aproximação por 3 mais, por valores um pouco superiores a 3 à função, vais usar exatamente a mesma expressão. Vais usar a mesma expressão, o que quer dizer que o limite dará exatamente a mesma coisa. Então terias aqui x quadrado menos 9 sobre x
menos 3, vais usar a mesma expressão, quer dizer, isto aplicava os limites e dava-te a mesma interminação, substituindo o 3, dava-te 0 sobre 0, mas agora 0 mais sobre 0 mais, o que seria a interminação, quer dizer, fatorizar, quer dizer, é exatamente a mesma coisa, tens a mesma expressão, x tende para o mesmo valor, ficaria o limite com x a tender para 3 mais, quer dizer, ficava x menos 3 por causa dos zeros, fatorizar atendendo aos zeros, aqui x menos 3, este x menos 3 cortaria então com o de cima, e isto aplicava os limites e dava 6, mas agora como é um bocado mais do que 3, daria simplesmente 6 mais. Quer dizer que nesta abordagem, quando tu te aproximas de 3 por valores inferiores, a função está a tender para 6, mas por baixo, e depois quando x tende para 3 mais, quer dizer, a função está a tender para 6, mas quer dizer, por cima, por valores superiores. Falta apenas ainda para a questão da continuidade determinares o f de 3. E o f de 3 vais buscar aqui à função, né? Vais aqui ao ramo de x é igual a 3 e calculas. Mas neste caso já sabes que para x igual a 3 a função dá 2. Então aqui o teu f3 é simplesmente igual a 2. E agora, será que esta função é contínua? Será que é? Para ser contínua, o f de 3 tem de ser igual ao limite quando x tende para 3 mais e terá ainda de ser igual ao limite quando x tende para 3 menos, que estaria então aqui calculado. E falha, os limites laterais são iguais, existe limite para x igual a 3 e é exatamente igual a 6. No entanto, o f3 dá 2, o que quer dizer que a função então não é contínua. Então deves registar como o limite quando x tende para 3 menos da função f é exatamente igual ao limite da função f quando x tende para 3 mais. Mas é diferente, o problema está aqui, é que é diferente do teu f de 3, logo, f não é contínua, para x igual a 3 e a questão está então resolvida. Bem, o que é que deves reter aqui? Quando tens este tipo de interminações em limites 0 sobre 0 e estás a trabalhar com polinómios, a questão é pegares nos polinómios de grau superior ao primeiro. Este aqui tinha grau 1, quer dizer, não podes fazer nada. Mas aqueles que tiverem grau superior ao primeiro, calculas os zeros e vais fatorizar segundo esta forma. Ao fazeres isso e depois substituís o polinómio de segundo grau, neste caso, pela fatorização, vão-se simplificar aqui termos que te vão levantar a interminação e a coisa resolve-se. Okay? Fica então aqui a sugestão para esta questão 9.1. Farei agora já de seguida a segunda investigação sobre a continuidade. Então, até já. Bem, de regresso então para resolver a questão 9.2. Temos então agora nesta questão de estudar a continuidade desta função para x igual a 0. Vamos bater sempre, quando pedem um estudo da continuidade num ponto, vais bater sempre na mesma ideia. F é contínua para x igual a 0 se e só se isto acontecer, não é? O limite quando x tende para 0, mas fazes uma aproximação pela direita da função, for exatamente igual ao limite quando x tende para 0 menos da função, e isto ainda ser igual exatamente ao f de 0. Vais fazer um estudo destes três parâmetros, e se eles forem exatamente iguais, a função é contínua. Se algum falhar, não será. Bem, vamos então começar aqui pelo primeiro, o limite, com x a tender para 0 mais. Tens que fazer aqui a decisão dos ramos, né? Assim, numa primeira abordagem, podes-te servir então daquela ideia, né? Vou chamar aqui a expressão A, tem esta variação. Isto aqui será a expressão B, quer dizer, depois esta será a expressão C. Vou trabalhar a reta numérica atendendo aqui aos intervalos que tenho. Isto assim numa fase inicial. Quer dizer, a expressão A há de trabalhar então os valores x desde menos infinito, né? Se é menor que 0 vai de menos infinito, aqui até 0 com bola aberta. E aqui vais ter a expressão A. Depois, a expressão B é exatamente para x igual a 0. Quer dizer, exatamente neste ponto vais ter a tua expressão B. E depois, quer dizer, para valores x superiores a 0, o que vão então de 0 até mais infinito,
há de ter então aqui, neste intervalo, a tua expressão C. Agora repara, tu queres te aproximar aqui de 0, mas por valores superiores a 0. O que quer dizer que eu vou-me ter que dirigir aqui a 0, mas por valores maiores. Então vou ter que fazer uma aproximação, quer dizer, aqui pela direita. Quem é que trabalha aqui este intervalo aproximando assim pela direita? É exatamente esta terceira expressão. Repara, o intervalo onde o x é maior que 0. Se tu vais fazer uma aproximação por valores superiores a 0, 0, mas por valores superiores, quer dizer, tens mesmo de vir por aqui. Então colocas aqui ln de e levantado ao cubo mais x. E vamos então calcular este limite. O cálculo do limite, quer dizer, aqui vais aplicar sempre em primeira instância exatamente os limites. Se quer substituir o x, tudo o que tenha x, pelo valor para o qual ele tende. Então isto ficaria ln de e levantado ao cubo, quer dizer aqui mais 0. Isto não dá determinação nenhuma, é mesmo uma questão de cálculo. E ao cubo mais 0 dá simplesmente e ao cubo. E agora, trabalhando aqui uma das propriedades dos logaritmos, que é o logaritmo da potência. Se eu tiver assim um logaritmo de A e isto tiver assim um expoente B, este expoente pode passar cá para trás do logaritmo como um produto, ficando então B, que é o expoente aqui do argumento logaritmo, vezes então o logaritmo de A. E vou ainda, já estou a ver, tocar aqui noutra propriedade, que é se eu tiver o logaritmo de um determinado valor A na mesma base, né? 3 na base 3, 5 na base 5, isto é sempre igual a 1. O que quer dizer, aplicando então esta primeira propriedade, este expoente pode passar cá para trás a multiplicar, o que ficaria então 3 vezes ln de E. Repara que ln é o logaritmo na base E, e então tens esta ideia, quer dizer, tens o logaritmo de E na base E. Isto é simplesmente igual a 1. Quer dizer que isto dá 3 vezes 1, o que dá 3. Quer dizer, este limite então quando x tende para 0 mais, é simplesmente igual a 3. Bem, vamos agora então proceder ao cálculo do limite, mas quando o x tende agora para 0 menos, ou seja, vais fazer uma aproximação de 0, mas por valores inferiores. Vais-te aproximar assim por aqui, onde, quer dizer, o ramo que trata é exatamente a expressão A, é esta a primeira. Repara que isto tem que fazer sentido, não é? Se este é o ramo que trata os valores x inferiores a 0, e se tu te vais aproximar de 0 por valores inferiores, quer dizer, tem de ser por aqui. Tem mesmo de ser por aqui. E então vais fazer o limite com x a tender para 0 menos desta expressão onde tens 1 mais 2 é levantado a x. E vais calcular o limite, vais aplicar os limites, vais substituir o x pelo valor para o qual ele está a tender aqui no limite, o que terias 1 mais 2 vezes e levantado a 0. Quer dizer, pelas regras das potências, qualquer potência cujo expoente seja nulo, é exatamente igual a 1. Isto ficaria então 1 mais 2 vezes 1, o que daria 3. E então, quer dizer, concluímos aqui que este limite, que existe limite, né? Porque os limites laterais são convergentes para 3, são iguais, mas para a função ser contínua, o valor destes limites ainda terá que ser igual ao f de 0. Então vais calcular ainda o f de 0. O que é isso aqui à função e vês o ramo onde o x é igual a 0, que é exatamente aqui, né? Então o f de 0 é exatamente igual a 3. Então, ok, bate tudo certo. Os limites laterais e a imagem para x igual a 0 é tudo igual a 3. E então tiras a tua conclusão, onde vais dizer que a função é contínua. Então vais dizer como o limite, quando x tende para 0 menos, da tua função é igual ao limite da tua função quando x tende para 0 mais, e ainda é igual ao f de 0, e isto é tudo igual a 3, logo, como é tudo igual, os limites laterais e a imagem é tudo igual, logo, f é contínua para x igual a 3, e a questão estaria então resolvida. Aqui nem sequer apanhas interminações, é mesmo saber que ramos usar, obviamente saber o conceito de continuidade, saberes que ramos é que vais trabalhar, poderás ter aqui o caso de saber algumas propriedades dos logaritmos e das exponenciais, é uma questão mesmo de aplicar os limites e saber muito bem este conceito de continuidade. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço.